Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que guiou o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra e o fez vencedor, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o pecado. O Espírito dele esteja com todos. Todos os que creem, todos os que acreditam e assumem essa crença nas Sagradas Escrituras. Veja, ontem falamos sobre a oração que Jesus fez e nós terminamos no versículo 10, mas eu queria apenas recordar o versículo 9, de João capítulo 17, na oração de Jesus, ele disse, eu rogo por eles. Eles quem? Aqueles que o Senhor me deu, que vieram a mim e eu os salvei. Eu rogo por eles, mas não somente por eles, eu não rogo só por eles, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Então ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Você verifica, amiga e amigo, que Jesus é enfático na sua postura, na sua posição com respeito ao mundo. O apóstolo João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí está o segredo, aí está a razão do porquê muita gente está na igreja buscando o batismo com o Espírito Santo e não recebe. Sabe por quê? Porque não quer abrir mão do mundo, não quer abrir mão daquilo que gosta deste mundo, não quer abrir mão das suas paixões, das suas cobiças, das ilusões do colorido deste mundo. Essa é a realidade. Amam o mundo e dizem amar a Deus. Mas o próprio Deus fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. O apóstolo João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. De fato, isso é uma realidade. Eu tenho visto isso com os meus próprios olhos. Eu tenho visto isso, como diz os nossos antepassados. Olha, eu tenho visto com esses olhos que a terra há de comer. Pois é, eu tenho visto com esses olhos pessoas, até boas, pessoas bondosas, pessoas assim, bacanas, mas que não conseguem se firmar na palavra de Deus, não conseguem se firmar na fé. Querem o Espírito Santo, mas também querem o mundo. Não dá para você compartilhar um pouquinho do mundo com um pouquinho de Deus, não tem. Ou é tudo para Deus, ou nada e nada para o mundo, ou é tudo para o mundo e nada de Deus. Essa é a realidade. Jesus na oração dele, você imagine, o próprio Deus, o Filho do Deus vivo, disse, eu não oro pelo mundo. Eu não oro pelo mundo. E o mundo foi criado por ele. Mas eu não amo o mundo. Sabe por que ele não ama o mundo? Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Adão e Eva passaram para o diabo. Isso mesmo, passaram a sua autoridade. A autoridade que Deus lhes havia dado, o domínio que Deus lhe havia dado deste mundo. Adão e Eva tinham domínio. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26,
que Deus deu ao homem o domínio sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar. Pode ver. Por isso o homem tem esse domínio de viajar, avião, supersônicos, foguetes, etc. Por quê? Porque Deus lhes deu o domínio. E o que ele fez com esse domínio? Ele entregou de graça, de bandeja para Satanás. Então Satanás é o senhor deste mundo. Por isso que esse mundo está um inferno. Porque Satanás domina neste mundo. Então, quem ama este mundo, no fundo, ama Satanás. Ama o Senhor dele. E Deus não pode, obviamente, aceitar isso. Ou você é dele, ou você não é dele. Jesus diz: eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo. Por isso que o mundo está um inferno. E muita gente culpa a Deus pelo inferno que está. Não, Deus não tem nada com isso. O homem foi rebelde. Entregou de bandeja toda a possessão da terra para o diabo. E o diabo faz dela de gato e sapato. Então, quem ama o mundo, indiretamente, odeia a Deus. Quem odeia o mundo, indiretamente, ama a Deus. É isso aí. Não rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, são pessoas exclusivas, são pessoas separadas, são as pessoas eleitas, que abdicaram, renunciaram o mundo para servirem ao Senhor Deus. Então, estes, Jesus já orou. Ele orou por mim e orou por você, minha amiga e meu caro amigo, que odeia esse mundo. Graças a Deus. No versículo seguinte ele diz: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu. Essa é a postura de nosso Senhor, a oração do nosso Senhor. E neles sou glorificado. Jesus é glorificado naqueles que são dele. E eu já não estou mais no mundo. Ele estava às vésperas de ser entregue para ser julgado, condenado, morto. Mas ele já disse: olha, já não estou mais no mundo. Quer dizer, ele espiritualmente já estava fora do mundo. Já não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo. Eles estão no mundo. E eu vou para ti. Eu vou para ti. Pai Santo, disse o Senhor. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Aleluia. Agora preste atenção, minha amiga e meu amigo. Muita atenção. Pai Santo, guarda em teu nome que me deste. Qual é o nome que Deus deu ao Filho? Jesus. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Vê o objetivo de Deus? Que nós sejamos um, assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Há uma unidade, perfeição, perfeita unidade. E essa unidade é o que o nosso Senhor orou para que os seus seguidores também sejam. Os seguidores do Senhor Jesus
para terem essa unidade, tem que ter o mesmo Espírito. O mesmo Espírito, o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo, nós dois, nós três, nós 10, 1.000, milhões, somos um no Senhor, assim como o Pai é no Filho e o Filho é no Pai. Sejamos um. O que significa ser um? O que significa ser um? Ele diz aqui assim: para que sejam um, assim como nós. A mesma coisa no casamento, o matrimônio, a instituição mais sagrada na face da terra é o matrimônio. O matrimônio é isso. Quando o homem se ajunta com uma mulher, quando casa, então os dois se tornam uma só carne. Uma só carne. E tem mais. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer: aquele que se ajunta com o Senhor, aquele que se une com o Senhor Jesus, é um espírito com ele. É um. Quer dizer, quando a gente crê no Senhor Jesus, é um casamento. Por isso, Jesus chama a igreja de sua noiva. Nós somos a noiva de nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso marido. Ele mesmo disse lá em Isaías: eu sou o vosso marido. Um. Deus e nós que cremos nele, que seguimos a sua palavra. Por isso que a palavra de Deus é uma só. Sim, sim, não, não. Quem é de Deus não é do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. Quem ama o mundo não é de Deus. O amor do Pai não está nele. Quem não ama o mundo, o amor do Pai está nele. Então, muita gente quer o Espírito Santo, quer o amor de Deus, mas não querem abrir mão do amor ao mundo. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, desgraçadamente, essa é uma realidade dura, dolorosa. E como é que você vai tirar, arrancar o mundo de dentro das pessoas? Não tem como. Só uma revelação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo para revelar-se a cada um de nós, para que nós venhamos virar as costas para o mundo e abraçá-lo, abraçar a fé no seu Santo Filho Jesus. Eu lembro, já falei isso, vou recordar aqui, que o Espírito Santo falou comigo assim, quando eu estava caminhando para o trabalho, por volta de 12:00, eu estava com livros debaixo do braço e pensando no meu futuro, estava me preparando para a universidade, para entrar na universidade, e pensando no meu futuro. Qual a profissão que eu vou? Qual a faculdade que eu vou entrar? E então o Espírito Santo falou claro, alto e bom som para mim. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele falou isso, eu entendi perfeitamente, sem a mínima dúvida. Ou eu desprezaria o mundo e seguiria o Senhor Jesus, ou eu desprezaria o Senhor Jesus e ganharia o mundo. Das duas, uma. Eu tive que fazer a minha escolha.
eu tive que fazer a minha escolha. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. E é isso que a gente tenta falar para as pessoas, mas é difícil, a gente fala. E quanto mais fala, parece mais complicado fica. Só o Espírito Santo para instruir, inspirar, orientar e convencer, porque é uma questão de convencimento. Eu não quero convencer você porque eu não vou conseguir convencer. Se eu conseguir convencê-lo, outro lá na frente, amanhã, vai convencê-lo de outra coisa. Quer dizer, você vai ser uma pessoa, Maria vai com as outras, porque você foi convencida pelo ser humano. Mas quando o Espírito Santo convence, ele que convence da verdade, da justiça e do juízo. Então Jesus disse: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E repito, para que nós sejamos um no Senhor, nós temos que ter o mesmo Espírito. Quando há uma pessoa que tem um espírito diferente, então não é um. Não é mesmo. Quando o casamento vai de mal a pior, é porque o espírito não é o mesmo. Não combina, a cabeça não combina. O espírito é o pensamento, são as ideias, são os... Enfim, o que você projeta para o futuro. Quando Esther e eu nos casamos, antes de nos casarmos, eu falei para ela: olha, Esther, logo no primeiro dia, quando nós conversamos, olha, Esther, o meu objetivo é esse, eu quero servir a Deus. Eu quero ir por esse mundo afora pregar o Evangelho, levar para as pessoas aquilo que Ele me tem dado. Você está disposta a isso? Ela disse: olha, esse é o meu sonho também, eu quero ganhar almas. Então nós tínhamos o mesmo espírito, o mesmo foco, o mesmo objetivo. Nosso objetivo não era construir uma família, ter muitos filhos, etc., e comprar casas, e etc. Nada disso. O nosso objetivo era levar o Evangelho. Aquilo que Deus nos tinha dado, nós queríamos levar para outras pessoas. Eu precisava de uma pessoa para me ajudar, e Deus me deu a pessoa certa. Então, amiga, quando a gente tem o mesmo espírito, a gente tem o mesmo propósito, a gente olha para o mesmo lugar. A gente não desvirtua, não. A gente não discorda, não. Sempre o mesmo objetivo. Eu já não estou no mundo, disse Jesus, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Veja que é o nome de Jesus. Aqui não é o nome de Maria, de Antônio, de Pedro, João, nada disso. É o nome de Jesus. Guardava-os em teu nome. Se você quer se guardar, se você quer se proteger de qualquer mal olhado, inveja e bruxaria e feitiçaria, agarre-se ao nome do Senhor Jesus, que nada, o diabo não pode. Ele venceu por nós, ele venceu por você. Então, ele tem poder para protegê-la. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. O filho da perdição foi Judas Iscariote, para que se cumprisse a Escritura, quer dizer, se cumpriu as Escrituras, se cumpriu a profecia.
essa profecia que haveria um traidor no meio dos discípulos, foi dita há muitos anos atrás, centenas de anos atrás. Centenas de anos atrás. E se cumpriu. Porque a palavra de Deus se cumpre, cedo ou tarde. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Aleluia. A alegria de Jesus não é como a alegria do mundo. Não é como ouvir uma piada, uma coisa engraçada. Não. A alegria que vem de Jesus é uma alegria eterna. Tudo que Jesus faz para a gente é eterno, sabia? Tudo é glorioso. A paz é eterna. A alegria é eterna. Ainda que nós vivenciemos tribulações, problemas, situações difíceis, problemas de saúde, problemas econômicos, problemas e mais problemas e mais problemas. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado a conviver com o nosso Pai eterno. Porque nós temos que aprender a desenvolver a nossa fé, a nossa comunhão com Ele. É como casamento. Você casa, é como Esté e eu, no início, a gente tinha que aprender a lidar um com o outro. Ela tinha o jeito dela, eu tinha o meu jeito. Ela gostava de arroz soltinho, por exemplo, e eu gostava de arroz empapado, igual mingau. Era o meu gosto, e eu gosto dela. Então a gente tinha que combinar qual o arroz que ia fazer. Então eu aprendi a gostar do arroz dela, e ela, aqui para nós, fazia um arroz violento, arrebentava. Então, assim também é na nossa vivência com Deus. A gente tem que aprender a viver de acordo com a vontade dele, se sujeitar, porque a vontade dele é perfeita, é a melhor para nós. A vontade dele é a melhor para nós. Então, a gente que quer crescer, desenvolver na fé, a gente precisa de se submeter à sua santa palavra. Então ele diz, dei-lhes a tua palavra. Olha só que bacana. Dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. Claro, o mundo odeia quem se agarra à palavra de Deus. O mundo odeia quem se agarra à palavra de Deus. Persegue. O mundo persegue, quer matar, quer destruir aqueles que se apegam à palavra de Deus. Porque sabe que a palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus, vence o mundo, vence o diabo, vence tudo. Então ele diz, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Está vendo? Jesus fala muito sobre o mundo. Jesus fala demais sobre o mundo. O mundo que é do diabo e que as pessoas se apegam. As pessoas se agarram com unhas e dentes, matam, morrem pelo mundo e perdem a eternidade da salvação. Por quê? Porque o mundo é do diabo. Mas as pessoas preferem o mundo do que o mundo de Deus, o reino de Deus. As pessoas têm que deixar o mundo, o reino do mundo, para entrar no reino de Deus. Do contrário, não tem como. Lembra que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto a pessoa não entra no reino de Deus, ela não pode receber o batismo com o Espírito Santo. Como é que ela vai
receber o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, para continuar vivendo no mundo, no reino do mundo, no reino do diabo, no reino que o diabo que manda, que dá as regras. Não tem como, é impossível. Ou você ama a Deus e segue na luz, de acordo com a palavra dele, a palavra dele é luz, é iluminação para os nossos pés, ou então você vai andar nas trevas e se arrebentar, que é o mundo. Vai fazer o quê? Quem é que pode convencer uma pessoa a largar o mundo e viver de acordo com o reino de Deus e a sua justiça? Entendeu, amiga e amigo? Como é isso importante? Eu creio que esta palavra responde à pergunta de muitas pessoas que dizem: puxa, bispo, eu já fiz tudo que eu sabia, tudo que me mandava fazer, eu fazia. Eu já fiz e não recebi o batismo com o Espírito Santo. Você não recebeu o batismo com o Espírito Santo porque você continua no mundo. Você tem que sair do mundo. Você tem que entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus é você se sujeitar à palavra de Deus, ao governo de Deus, ao governo do rei do reino do mundo, de Deus. Entende? Você tem que sair da sujeição ao reino deste mundo, a palavra do reino deste mundo, as ofertas do reino deste mundo, as cobiças do reino do mundo, para buscar as coisas do reino de Deus. São a justiça. São a justiça. São as coisas certas, corretas. Então você tem que decidir. Você quer entrar no reino de Deus? Se você entrar no reino de Deus, se sujeitar ao governo do reino de Deus, então o Espírito Santo vai vir sobre você, naturalmente. Mas se você não deixar o mundo, não adianta jejum de Daniel, não adianta jejum de pijama, jejum de cueca, jejum de comida, de tudo. Não adianta nada, porque você não quer deixar o mundo. Você tem que escolher. Ah, bicho, mas é muito difícil. O reino de Deus não é um reino de fantasia, não. É o reino de Deus, é o reino eterno. E para você entrar nele, você tem que se violentar. Você tem que violentar a sua carne, violentar o mundo. Você tem que violentar-se a si próprio. Isso é um preço que cada um tem que pagar. Cada um tem que pagar esse preço. Se Jesus pagou o preço dele para poder sermos salvos, para ser o nosso Salvador, imagine nós, para sairmos desse mundo, para recebermos o Espírito de Deus. Agora, uma vez você entrando no reino de Deus e recebendo o batismo com o Espírito Santo, aí, minha amiga, meu amigo, você tem uma avaliação do mundo como algo realmente desprezível, podre, nojento. Porque tudo que não presta vem do mundo, tudo. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal que está no mundo, claro. Não são do mundo, já não são mais do mundo. Claro, eles agora são do reino de Deus. Como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O que é santificar? O que significa santificar? A palavra santificar quer dizer separar. Separar. Se separar do quê? Do mundo. É isso. Quando você vive na santidade, você vive na separação do mundo. Você não tem nada a ver com o mundo. Nada a ver com os costumes, ilusões e fantasias
e shoppings deste mundo. Você tem a ver com o reino da luz. Você tem a ver com o que está escrito na palavra de Deus, com a obediência à palavra de Deus. Então, santifica-os na tua verdade. Separa-os na tua verdade, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Lembra que Jesus disse para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho? Com licença. Então Jesus diz para o Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Quer dizer, eles sejam separados na verdade, para a verdade, vivendo na verdade. Isso que significa santificado. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz: santificado seja o teu nome. Lá no céu, o nome de Deus é santificadíssimo. A vontade dele é perfeita. Mas aqui na terra, aqui, diante desse mundo infernal, Deus quer que nós, seus filhos, nós que somos um com ele, venhamos santificar o seu santo nome, para que o diabo e os seus filhos vejam que mesmo diante de todas as ofertas que o diabo oferece do mundo, nós não nos corrompemos. Não, eu já tenho um Senhor, eu já tenho um dono, eu já sou servo, filho do Deus Altíssimo. Eu já sou filho. Jesus disse: o servo não fica para sempre em casa, mas o filho sim. Então, quem é filho, é filho é santificado. Quem é santificado é filho e pode chamar o Pai, meu Pai. Ao invés de chamá-lo, meu Deus, fala, meu Pai, meu Pai. Isso é muito glorioso. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes. Ele estava falando com os discípulos que estão ali, que estavam ali, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Se você crê no Senhor Jesus, e crer é um casamento, é um matrimônio, é uma aliança com Ele, você se entrega, você segue, você obedece, você se sujeita, você abre mão do seu eu, da sua vontade, das suas cobiças, para assumir aquilo que Ele quer, fazer o que Ele quer, fazer a vontade do seu Senhor. Você sabe que servo é aquele que serve. Quando o servo não serve, deixa de ser servo. É ou não é? Quando a pessoa deixa de servir, ela deixou de ser serva. Enquanto ela servir, ela é serva. Então, quando Jesus veio, ele nos deu o privilégio de fazermos, além de servos, filhos dele. Somos gerados pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Assim como ele, Jesus, que serviu ao Pai toda a vida, até a última gota de sangue,
Então, aqueles que servem a Deus vão até o fim. Por quê? Porque são nascidos do mesmo Espírito que Jesus nasceu. É isso aí. Só que muita gente quer servir a Deus, mas não quer nascer de Deus. Mas não quer nascer. Por quê? Porque estão apegadas ao mundo. Estão apegadas às pessoas, estão apegadas às coisas, estão apegadas às paixões, às ilusões. E aí fica difícil realmente. Mas quando a pessoa se rende, vira as costas para o mundo e se apega com o Senhor Jesus, aí sim. Se apega não aos domingos pela manhã, quarta-feira à noite, não. Se apega 24 horas por dia, especialmente quando estão fora da igreja. Quando Deus é santificado, o nome dele é santificado na vida daquela pessoa que o serve em casa, no trabalho, na escola, onde quer que ela vá. Porque ela se apegou ao Senhor. Essa pessoa entra no reino de Deus e recebe o Espírito Santo. Amanhã nós vamos continuar aqui com esse texto maravilhoso que Jesus diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E essa é a razão porque nós temos estado aqui diariamente para ver se por acaso alguém, quem sabe, venha escolher, optar, seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.